Então vamos lá Então nós, vamos né? lá nós, né? Primeiramente, boa Primeiramente, boa noite. noite. Obrigada a vocês Obrigada pela a vocês pela presença, pela presença, pela disponibilidade. disponibilidade. É uma É uma satisfação a gente satisfação chegar a nesse gente chegar momento com nesse momento com uma das primeiras uma das primeiras atividades, né, que a atividades, gente né, está se que a gente está se encontrando encontrando e que também a e gente que também a vai gente vai mostrar quem mostrar somos quem nós, né? somos nós, né? E o pontapé E o inicial, pontapé então, inicial, então, vai ser vai comigo, ser né, que comigo, sou, né, que sou, assim como assim vocês, sou como vocês, bolsista sou no bolsista no projeto, projeto. no STEM Mina também. Eu sou bolsista de pós-doutorado e sou agrônoma de formação acadêmica, licenciada em biologia, tenho mestrado em agriculturas familiares, desenvolvimento sustentável, o doutorado em educação científica e tecnológica pela UFSC e atuei por volta de 14 anos na formação de professores na licenciatura em Educação do Campo, que é uma licenciatura pouco conhecida, pouco difundida no Brasil, em termos das pessoas terem conhecimento, né, quando a gente fala licenciatura em Educação do Campo. Muitas das pessoas não sabem qual é essa licenciatura, mas é uma licenciatura que forma filhos de assentados da reforma agrária, né, de pessoas que moram em regiões rurais e que são beneficiários da reforma agrária, então ela é para formar os filhos dessas pessoas, para que essas pessoas continuem residindo no campo, não façam o êxodo rural, e que as escolas do campo tenham professores com formação. Por coincidência, um dos professores de uma das nossas estudantes que estão aqui, que é a Karine, o professor dela, o Fabrício, ele foi o meu primeiro orientando de TCC, e ele é das primeiras turmas de educação do campo lá no Pará, aonde eu atuei, né, onde eu passei a minha formação acadêmica. Então o Fabrício foi um dos primeiros a fazer o curso de educação do campo, ofertado lá na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e ele foi da primeira turma e ele foi o meu primeiro orientando. Hoje o Fabrício já tem mestrado, não sei se ele já está no doutorado, mas foi uma satisfação acompanhar a trajetória dele, e acompanho até hoje, e agora a gente ainda tem o vínculo com o projeto. Então, tem uma série de coisas que nessa trajetória acadêmica e profissional, elas vão se encadeando, e é sobre isso que a gente está aqui hoje para conversar, né? Falar um pouco da minha trajetória, né? Que sou uma mulher, me chamo Glaucia de Souza Moreno, agora que eu vim falar meu nome. Sou uma mulher negra, sou natural do estado do Pará, tenho 41 anos e tenho essa experiência profissional voltada para a formação de professores na área de ciências, né, para o ensino de ciências. Essa formação foi digamos que essa trajetória de formação foi a que eu mais dediquei os meus esforços ao longo dessa trajetória, né. Então, gostaria de deixar vocês à vontade para fazerem as perguntas que vocês tiverem dúvida, né, seja desse processo da graduação, ou seja do mestrado, do doutorado, ou da minha atuação profissional, que se deu, nesse curso de educação do campo. Agora, mais recentemente, eu tenho atuado como agrônoma, mas muito mais em termos de pensar elaboração de projetos, financiamentos para o setor rural no estado de Santa Catarina. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Anteriormente, era tudo voltado para o ensino, tudo voltado para a docência, e nesse curso de educação do campo, né? Então, trabalhei na transformação profissional de vários estudantes, porque já foram vários que eu dei aula e orientei, e que hoje são professores do ensino de ciências, ou são professores que atuam ou na química, ou na biologia, ou na física, em escolas do campo, no estado do Pará e em alguns outros estados. E agora eu gostaria de saber se tem alguma de vocês tem interesse de fazer alguma pergunta, quem quer começar, se ficou com alguma dúvida, ou se tem algo de curiosidade que queria conversar, então a gente pode ir fazendo essa roda de conversa. E quem tiver Então, interesse é só ligar o microfone. A Emily já deu o pontapé, pois não.
Eu gostaria de saber como foi a sua experiência como uma mulher muito jovem nessa área da ciência, que a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, que é um país que está em constante desenvolvimento, como foi ser uma mulher jovem num cenário que é tão majoritário pelos homens? Uma boa pergunta. Talvez a resposta dessa pergunta passa por muitos desafios e algumas dificuldades, né? Uma delas, talvez a mais representativa do que eu estou conseguindo lembrar agora, é de alcançar o respeito entre os pares, os meus pares de colegas de trabalho, né? Então, como eu passei algum período por cargo também administrativo, de gestão de faculdade dentro do curso, tinham alguns colegas que não tinham respeito, porque eles eram mais velhos e também porque eram homens. Então, eles tinham uma postura, por vezes, desrespeitosa nas tratativas, né, na forma de abordagem, na forma de solicitar as coisas. A maneira com que eu encontrei, né, que eu não vou agora lembrar das falas, até porque acho que não tem necessidade, mas a maneira que eu encontrei de que eles, mudassem essa postura de não ter respeito, talvez essa era o mais dificultoso, era de mostrar para eles que há leis e haviam leis na universidade que regiam o serviço público e que a gente deveria funcionar de uma forma respeitosa a partir do que era o que a legislação estava prevendo, né, entre relações interpessoais dentro da universidade, né, relações interpessoais entre os professores, entre colegas de trabalho. Então esse foram um dos desafios, né, para conseguir o respeito entre os pares, né, que as pessoas enxergassem que eu também era uma pessoa como elas e que eu também tinha conhecimento como elas para estar na condição que eu estava, porque o que parecia muitas vezes era que eu estava num lugar que não era meu, aquele lugar era de um pertencimento de alguma outra pessoa, mas que não era meu, então eu tinha que estar a todo momento tendo que mostrar que sim, eu estava ali porque eu tinha capacidade, intelectual, profissional, acadêmica de estar naquela condição. Então, talvez esse foi um dos desafios, assim, desse reconhecimento no sentido muito mais do respeito, sabe, de respeito enquanto pessoa mesmo, respeitar a pessoa humana, né, foi nesse sentido. Alguém Professora mais? Gláucia, eu Pois queria não, saber Ju. o que te inspirou a seguir na carreira acadêmica ao invés de sair do ensino médio e trabalhar? E se tem outras pessoas na sua família que já seguiram com a carreira acadêmica ou se você foi quem deu o pontapé? Olha só, na minha família, especialmente eu fui a primeira a ter uma formação superior, né. Eu sou filha de empregada doméstica, minha mãe foi mãe solteira, então ela teve que parar muitas das coisas que ela estava fazendo para poder trabalhar, e me sustentar, né. Então ela só fez até o ensino médio, eu acredito que ela nem chegou a concluir o ensino médio. E aí eu fui a primeira, então ela se realiza em muitas das coisas que eu faço, né. A carreira acadêmica era o meu anseio, porque foi algo que eu imaginei que a longo prazo ela traria uma condição, de estabilidade. Eu entrei jovem, né, digamos que era jovem quando eu entrei como professora na universidade, eu tinha 27 anos quando eu entrei como professora efetiva, e para mim é uma faixa etária ainda jovem, né, e consegui entrar só com o título de mestre. Uma certeza que eu tinha naquele momento, eu tinha medo do trabalho enquanto agrônoma, de campo, por conta do curso ser da profissão ser uma profissão muito masculinizada. Então eu tinha receio das dificuldades que eu poderia, encontrar se eu fosse trabalhar a nível de campo, né, na extensionista, por exemplo, na agronomia. Então eu preferi o caminho da carreira acadêmica, porque eu achei que era um caminho que seria mais saudável pensando no meu, perfil pessoal. E assim, foi dando tiros no escuro, porque certezas eu não tinha muitas, né, certezas que daria certo, nem que conseguiria ser professora, né, tão jovem, mas fui tentando. Ao mesmo ponto que eu tentei
enveredar pelo caminho da extensão rural e trabalhar como agrônoma na extensão rural. Só que quando eu vi o cenário do tipo de trabalho que tinha que ficar em alojamento, passar um mês dentro de alojamento, daí você sai com alguns dias de folga, aí eu pensei: "Não, eu já vou para o mestrado". Eu tinha feito a seleção do mestrado e tinha feito uma seleção para trabalhar numa fazenda, no Pará. E aí saiu o resultado das 2 ao mesmo momento e eu optei em ir para o mestrado. Então eu deixei um salário que naquele momento, lá em 2007, ia ser de R$ 5.000 para uma agrônoma júnior, né, início de carreira, e fui para a bolsa de mestrado que naquele momento estava R$ 1.200. Eu estou falando de valores para vocês verem. Então, o pessoal da minha família, como as pessoas não tinham uma formação acadêmica, todo mundo falou: "Gente, a criança está surtada, está louca, né?", porque a gente não tinha uma condição, financeira estável, e aí eu estava abrindo mão de R$ 5.000 para ficar com 1.200, que era o valor da bolsa de mestrado naquele momento. Achou que eu estava pirando da batatinha, né. Eu tive que nesse período morar de favor na casa das pessoas, porque era numa outra cidade, não era na cidade que eu tinha família, e o dinheiro não dava para pagar aluguel. E olha, aí eu me enfiei nesse negócio e só fui, mas com aquele pensamento de que a longo prazo, esse investimento na carreira acadêmica, ele me daria uma estabilidade, né? Que diferente do que os R$ 5.000 como agrônoma poderia ser algo momentâneo, que ia funcionar por um ano, depois eles, né, uma coisa esporádica, eles dispensam as pessoas e fica, né? Foi nesse sentido que eu me abracei na carreira acadêmica. Só para complementar, tu acha que depois que tu deu esse início na carreira acadêmica, outras pessoas da sua família continuaram também como inspiração? Eu acredito que sim, porque principalmente quem nasceu, veio depois, né. Então, assim, na minha família eu fui a primeira, mas aí tem vários primos que são mais jovens e agora eu tô vendo os primos, almejarem também a carreira acadêmica, e já tem a minha prima mais nova, a caçula, que entrou no doutorado recentemente. E ela sempre fala que, eu inspiro, né, que ela olha para minha trajetória, vê todas as coisas que não foram fáceis, mas que ela sabe que não são fáceis, mas são possíveis, e que ela se inspira. Então acredito sim que a gente vai, meio que se tornando exemplo, mostrando que é possível, que a gente também pode, que a gente vai aos trancos e barrancos, mas vai chegando, né, vai construindo a nossa história também dentro da universidade. Quem mais? É, então, Diga, eu, Rê. eu espero que dê para me escutar bem. Sim, Você, te escuto bem. você disse que você, ao longo desse tempo todo, você teve dificuldades, né? Uhum. Pensou em desistir em um deles, nas suas dificuldades? Pensei, muitas vezes eu pensei: "Gente, aonde eu estou me enfiando?". Acho que talvez, quando eu entrei no doutorado aqui em Santa Catarina, porque daí eu vim com uma ideia de que eu pensei, né, venho da região norte, não sei de nada, o que que eu vim fazer aqui? Então, no primeiro momento, quando eu cheguei, quando eu entrei na sala do doutorado, que eu vi aquele desespero daquelas pessoas, as pessoas arrotando livro para todo lado e autores que eu nunca tinha escutado alguns deles, eu falei: "Socorro, por que que eu estou aqui?". Aí pensei em desistir, eu pensei: "Gente, por que que eu não fiquei quieta lá, né, estava lá professora tranquila, podia continuar dando minhas aulas, estava tudo chuchu tranquilo". E aí, quando eu encarei o doutorado aqui, eu falei: "Olha, acho que não vai dar". Mas aí depois, acho que um mês depois, eu comecei a perceber que, era mais um referencial que eu tinha construído na minha cabeça, pensando no que os outros haviam me dito, e não no que realmente era uma realidade. Então eu fui desconstruindo muitas coisas. Quando a gente está na porção norte do país, a gente tem uma dimensão, é passado para nós que a porção sul do país é tudo que há de melhor, que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso e tudo é mais bonito e mais chique, mais, né, tchananã aqui embaixo. Então eu acho que eu vim com essa construção.
dessa narrativa. E eu tive que desconstruir essa narrativa, e desconstruir essa narrativa não foi fácil, porque eu tive que até solicitar para os professores que outros autores fossem discutidos também em sala de aula, porque eu não me sentia representação. Então, assim, os autores que eram discutidos no programa de educação científica aqui, nenhum deles eu tinha condição de utilizar para pensar e para refletir sobre o curso de educação do campo que eu trabalhava, que tinham pessoas quilombolas, tinham pessoas indígenas, tinham assentados de reforma agrária, e que eles estavam aqui com autores que eram totalmente europeus ou norte-americanos, falando de um cenário muito distinto do que eu estava. Então, eu precisei até alertar os professores e pedir em alguns momentos, gente, a gente não pode pensar em outros autores que a gente possa discutir as diferentes perspectivas de Brasil que a gente tem dentro do Brasil e que não é só a realidade do sul do país. E aí foi isso que me fez não desistir do doutorado, porque no primeiro momento o choque foi grande, assim, cultural, epistemológico, que é de conhecimento, ele foi, assim, impactante, né? Deu vontade de desistir. E aí eu falei, não, pera, né? Vamos lá, que eu acho que a gente também tem coisas para mostrar que também são interessantes e tem autores para a gente discutir que também são interessantes. E fui desconstruindo isso dentro do programa de doutorado, e a gente mudou até ementas de algumas disciplinas. Então, sabe quando os professores de vocês na escola, eles montam as aulas, eles têm um plano de aula, né? E lá no plano de aula tem os autores. Então, eu consegui, de algumas disciplinas que tratam do estudo do conhecimento, da origem do conhecimento, que é as disciplinas de epistemologia, na universidade, eu consegui mudar a ementa do professor, e ele inseriu outros autores para que pudesse ter uma representação de Brasil num nível mais macro, e não no nível localizado do sul do país. E aí fez com que eu não desistisse, mas eu lembro que, assim, esse foi um dos momentos que eu pensei, e agora? Saio correndo, porque dá tempo. Aí falei, não dá para sair correndo, não, dá para fazer diferente. E foi assim, nesse processo. Além dessa desconstrução que a senhora fez, teve algum outro pensamento que não te fez desistir? Tinha um pensamento, talvez, de não desistir, era de pensar que esse lugar também é meu, eu também posso, eu também consigo, né? Para muito numa pegada, de uma perspectiva racial mesmo, né? Porque essa perspectiva é uma perspectiva também que perpassa a minha trajetória, né? Enquanto mulher negra, então tinha que encarar isso de pensar, não, eu também consigo. É fácil? Não é fácil, mas vamos lá e vamos tentar conseguir, né. Uma coisa também que me deixava, sempre lembrar, era por todas as coisas que eu passei, né, então, assim, do que a minha mãe passou para ela conseguir que eu pudesse estudar, para conseguir que eu terminasse a graduação, porque ela, digamos que ela se sente muito representada nas coisas que eu consigo alcançar, né, que ela não pôde fazer para poder me alimentar, me educar, me cuidar de mim quando eu era pequena e ela mãe solteira. Então, acaba que eu pensava assim: "Ó, eu tenho que fazer porque, a minha mãe está vendo isso e ela se sente participante, ela se sente também vitoriosa com isso, então eu vou por ela, vou tentando fazer as coisas por ela, sempre lembrando de tudo que ela já tinha feito, né". E uma coisa, ela teve um momento, agora eu lembrei com essa pergunta, Júlia, teve um momento que eu estava na graduação e pensei em desistir da graduação, porque também estava difícil, porque era numa cidade que eu morava sozinha, estava longe de casa 300 quilômetros. E aí teve um momento que eu falei para ela: "Ai, eu não aguento mais, tá muito complicado, tá difícil para mim". Ainda estava naquele período de adaptação ali dos 3 meses, logo que a gente chega, e aí eu falei para ela que eu queria desistir. Aí ela falou: "Não, você pode desistir, pode vir". A minha cidade é uma cidade pequena, e naquele momento não tinha curso de graduação. Então as pessoas que terminavam o ensino médio, elas acabavam, entrando num trabalho em supermercado, em farmácia, em loja de roupa, o que boa parte das minhas colegas de ensino médio foram fazer quando elas terminaram. Então a mãe pegou e falou: "Não, você não está dando conta, você volta, mas você sabe que
você vai trabalhar em algum dos locais igual suas amigas estão trabalhando. Então essas coisas também, elas me marcavam no momento que dava a fraqueza de não querer desistir, e tinha que olhar para isso e lembrar: "Não, mas espera, né, eu posso não estar nessa condição, posso estar nessa outra, então vamos mais um pouquinho, buscando forças para continuar seguindo a trajetória e trilhando o caminho para não, talvez não repetir a mesma história da minha mãe". Isso para mim é o que é o que marca, né, é o foco, assim, então vamos fazer uma trajetória, não que a trajetória dela não seja bonita, né, mas é de muito mais dificuldades, né, porque era empregada doméstica e tinha que estar, fazendo um trabalho que é muito mais degradante e ainda limpando a sujeira dos outros, né. Então isso era umas coisas que era o meu foco, assim, sabe, que era o lugar de não estar. Então a gente permanece nesse que tinha dificuldades também, é só que a gente vai brigando para dizer: "Eu posso e eu vou continuar aqui e eu consigo". Foi muito nesse sentido. Professora Gláucia, o que te Pois mais não, Caio. marcou durante a sua graduação ou mestrado? O que ou no mestrado. É, Olha só, eu acho que na graduação eu não tinha, assim, a gente termina a graduação e fica no momento: "E agora? Eu vou fazer o quê?". Então talvez eu não tinha uma maturidade de enxergar, olhar para trás, refazer algumas coisas e continuar o caminhar. Então eu prefiro pensar no mestrado, assim, então no mestrado, era um momento de que tinha que fazer uma imersão muito em leituras, tinha que se aprofundar em muitas leituras, tinha que dominar determinadas teorias, tinha que escolher qual era a escola de pensamento, qual era o autor. Essas coisas me marcaram muito, talvez me ensinaram o que é estar na academia e o que é ser docente, e o que é construir um referencial em que você se torna a referência daquilo que você estuda e que você se debruça, né. Então acho que o mestrado me marcou nisso, de entender esse caminho, que na graduação eu acho que a gente é muito jovem e, pelo menos para mim, né, foi difícil entender essa coisa de saber quem são os teóricos, com quem eu me afilio teoricamente, quais são os autores que eu posso discutir determinados temas. Isso no mestrado ficou claro para mim, que a gente tem escolhas e que a gente precisa fazer escolhas e que elas precisam ser coerentes de acordo com aquele objeto de estudo que você está estudando. Então, se você está estudando, o ensino de biologia, se você está estudando o conhecimento científico, tem autores ali que fazem uma representação daquele momento e que eles escreveram em determinados momentos da história, que nem sempre a gente precisa concordar com eles. A gente pode dizer também: "Ah, tem limite aqui, eu sou, freiriana, né, Paulo Freiriana de carteirinha". Mas hoje, lá na graduação e no mestrado, eu não conseguia ver limite em Freire. Hoje eu consigo ver que tem alguns limites em Freire, então que a teoria dele foi pensada em um determinado momento, histórico, cultural e sociocultural do país, em que o país tinha um objetivo de projeto de sociedade. Hoje, a gente tem muitas coisas que mudaram, a gente tem um sistema econômico totalmente diferente, então eu preciso enxergar limites no Freire. Então isso para mim, pós-mestrado, ali durante o mestrado e pós o mestrado, isso começa a se tornar claro, que talvez na graduação, eu achava que a gente tinha que ler e concordar com todos os autores, porque se o cara escreveu um livro, é porque ele era muito bom, né. Hoje não, eu tenho condições de pegar alguns livros e dizer: "Não, não é bom, não serve", né, e quando não serve, a gente tem que dizer por que que não serve e tem que construir uma outra via, né, tem que construir essa via. Então hoje, faz muito mais sentido para mim esse processo, e isso eu acho que foi o que mais me marcou durante o mestrado e que vai se arrasta, né, ao longo do processo. E aí chega num momento, agora que eu sou mãe, e que aí eu tenho responsabilidades, né, de criar e educar um ser humano que seja, ético, mas que seja crítico. É por esse viés que faz sentido também, são uma das coisas que marcam a minha trajetória. E chegou um momento que agora a criança vai precisar de livro na escola, e eu fui ver o que que a escola ia usar e eu disse: "Não gente, a minha filha não vai usar isso, porque é muito ruim, era um material ruim".
no sentido de que ele não tinha um universo da representação racial, não tinha representação de crianças com determinadas deficiências, não tinha nenhuma representação, né? Ele era aquele mundo eugênico, né, onde tudo é perfeito, e tudo está muito organizado e só existe uma cor de pessoa, né? As outras cores não são pessoas. E ainda ele tinha uma pegada que reforçava o patriarcado, porque as meninas iam cuidar de uma boneca e os meninos podiam ser astronauta. Eu não estou fazendo uma metáfora, é exatamente assim que era o material. Aí eu só cheguei e falei: "Olha, isso não vai ter condição de chegar na mão da minha criança". "Ah, tem alguma sugestão?". Olhei outras coisas e não gostei. "E o que que tu sugere?". Falei: "Ah, então eu faço o livro". Então, essas coisas, eu acho que a pós-graduação ela dá barganha pra gente, sabe. Então a gente vai ali, questiona e diz: "Olha, não é bom, tem problemas, tem limites, e no mundo que a gente vive atualmente, a gente precisa superar algumas coisas em que a gente precisa se enxergar e se sentir representado, né". E assim foi feito. Então hoje ela estuda com um livro que não só ela, mas a escola inteira, um livro que a mãe dela fez, né, que tem imagem de todas as crianças, tem fotinho das crianças dentro do livro, do material didático, eles fazem atividades com a imagem deles, então eles amam aquele livro, porque cada vez que eles abrem o livro, eles se enxergam, né. Então é só para reforçar essa perspectiva que eu acho que, ao longo da trajetória, né, permite a gente ir questionando as coisas e produzindo coisas que sejam mais representativas e façam sentido pra gente. E isso eu lembro bastante do período do mestrado e doutorado. Como eu atuei muito mais em cursos que eles tinham essa perspectiva crítica, então, a gente tinha que estar todo o tempo pensando que a ciência a serviço da sociedade. Então a ciência tem que estar a serviço da sociedade, o conhecimento científico ele tem que fazer sentido para as pessoas. Ele tem que resolver os problemas cotidianos daqueles sujeitos, né. E os sujeitos com que a gente vai ofertar aquele conhecimento científico, eles também são sujeitos de conhecimentos, eles têm conhecimentos, da empiria da vida deles, do cotidiano deles, que também faz sentido, e que o conhecimento científico pode vir chegar e se comunicar com esse outro conhecimento do dia a dia e produzir uma terceira via, que é um outro saber, e aí uma forma social de produzir conhecimento. Então é dessa forma que eu me construo, sabe. E isso eu consegui isso o mestrado me deu de barganha, porque eu tinha que atuar junto com os agricultores. Então imagina uma mulher recém-formada agrônoma, trabalhando com os agricultores, com ribeirinhos ou com agricultores, de terra firme, como a gente chama no Pará, né, que são mais da parte da agropecuária. E que eles estão cheios de conhecimentos. Eu tinha conhecimento dos livros, de receita de bolo de livro, né. Eu digo receita de bolo, porque era, colocar tanto de calcário em tanto de solo, para fazer um plantio com espaçamento de tanto. É isso que agrônomo, a grosso modo, aprende, né. Então isso é receita de bolo. E os agricultores estão lá no dia a dia, eles estão na prática fazendo essas coisas. Então eles fazem isso com conhecimento, eles não fazem isso sem conhecimento. Então, nessa construção, eu estou trazendo esses exemplos, porque é nessa construção que eu entendo o outro, qualquer outra pessoa que não esteja na academia, que não esteja na universidade, eu entendo ela como sujeito do conhecimento, porque ela também é um sujeito dotado de conhecimento, né. O que eu posso fazer é me comunicar com esse conhecimento, e a gente pode produzir um terceiro, que seja um conjunto, e aí sim eu construo um sócio-conhecimento, e que faz muito mais sentido para todo mundo, né. Não de dizer para o agricultor: "Não, isso que o senhor está fazendo está errado", porque a maioria dos agrônomos se comporta assim, né. Ele é o detentor do conhecimento, ele chega para o agricultor que está ali todos os dias, fazendo práticas e fazendo técnicas, ele diz: "Não, não é assim, faça assado". Então, para mim as coisas não se constroem por essa via, né, elas se constroem num diálogo da gente dizer: "Tem limite aqui, tem problema aqui, a gente avança aqui, a gente melhora para cá", e a gente constrói uma outra via de conhecimento. Eu acho que isso foi o que me marcou bastante, Karine, durante esse processo. Até falei demais, gente. Tem mais alguma coisa que vocês tenham
tenham interesse em saber, alguma dúvida, pode ser também da minha vida pessoal, não tem problema. Respondo também, porque essas coisas elas não estão desconectadas. O pessoal não está desconectado do profissional. Eles trabalham num construto também que diariamente ele é alimentado. Então, se tiverem mais alguma questão, podem ficar bem à vontade. Trazendo um pouco assim, também sobre a sua vida pessoal e relacionada com a sua carreira, já que a senhora falou bastante sobre os desafios, o que te inspirou e o que te fez ascender nesse ambiente da ciência, conta pra gente o que foi que te inspirou quando você era criança a gostar tanto de ciência, quando você olhou para si mesma e falou: nossa, é aqui que eu quero estar, é isso que eu quero fazer. Eu acho que eu era uma criança curiosa, Emily, porque dos cenários que eu me lembro, tinha alguns momentos que eu ia pegar alguns bichinhos, porque eu queria ver o que tinha dentro do bicho. Então, assim, eu ia abrir um bicho, por exemplo, né? Eu ia para o quintal e o bicho que eu conseguia, naquele momento, fazer alguma coisa a nível de ter que pegar o bicho, né, para poder tirar a vida do bicho, para abrir o bicho, era lagarto. Então eu fiz isso com alguns lagartos, assim, eu me lembro que tinha uma curiosidade imensa no sentido de eu preciso abrir isso daqui e ver o que tem dentro. Porque para mim esses desenhos que tem no livro hoje, os livros hoje ainda tem para mim eram abstratos, né? Era uma coisa que estava no imaginário, mas eu queria ver o real concreto. E aí eu acho que isso era uma coisa que era bem, que fica marcado e que eu consigo ter memória, sabe? Eu queria ver a coisa como ela era na realidade. Então eu ia lá, pegava o estilete, ia quietinha pro quintal, já tinha meus instrumentos de trabalho, uma tábua e um estilete. Ia abrir e separar tudo que era parte do bicho e nomear todas as coisas. Quando eu cheguei na universidade, as disciplinas da agronomia, algumas delas, eu tinha que fazer isso. Então, assim, ó, era com a maior felicidade que eu ia fazer essas provas. Eu tinha prova prática que eu tinha que abrir bicho, boi, por exemplo, e tinha que separar. Eu nunca tinha feito isso em casa, abrir um boi, né? Só tinha aberto bichos pequenos, né? Lagarto, por exemplo. E aí, na agronomia, eu tinha que abrir boi, tinha que abrir peixe, tinha que abrir outros bichos que são comercializados e saber identificar cada pedaço do bicho, cada órgão do bicho ali, saber como cada um deles funciona e saber o nome deles espetando setinha. E de alguns insetos também, né? Inseto num nível bem mais micro, né? E tinha que fazer isso também, fazer uns desenhos. Então, isso para mim era maravilhoso. E eu me lembro que desde criança eu fazia isso. Eu adorava fazer isso. Não tinha uma curiosidade nata de mexer com as coisas e ver a coisa no real concreto. E isso eu acho que marca bastante a minha trajetória, porque eu gosto do real concreto. Então, assim, para eu saber que alguma coisa vai fazer sentido para a pessoa, eu tenho que entender a realidade dela, que daí eu consigo fazer um planejamento e chegar no que de fato a ciência pode ajudar aquela pessoa. Eu não consigo montar uma aula sem eu conhecer nunca consegui montar uma aula antes de eu conversar com os alunos, antes de eu saber de onde eles eram, antes de saber a origem deles, para eu poder pensar em coisas que faziam sentido para o real concreto deles, para a vida deles de fato. Então, para mim, isso é um tocante, assim, sabe? Que eu acho que vem ali desde da infância, daquela curiosidade de entender o que é o real, o que é realidade mesmo, né? Não sei se vocês entendem quando eu estou falando disso, porque se a gente pega um livro e vai olhar um desenho de alguns órgãos, é uma forma abstrata de representar, né, aquele órgão. Mas se você olha o órgão mesmo ali, se você olha a coisa dissecada, ela tem uma outra característica, né. Hoje a gente já tem ajuda, né, das tecnologias do 3D, já tem a ajuda da realidade aumentada para conseguir ver isso nessa outra perspectiva. Na minha época, como não tinha, lá ia a pessoa pegar os bichinhos, abrir os bichinhos com estilete, separar as coisas para poder ver como que era realmente que aquilo ali era por dentro. Então era dessa curiosidade, assim, eu lembro dessa Gláucia criança que fazia isso e que até hoje faz isso numa outra perspectiva, né? É bem metafórico, mas é exatamente assim que eu funciono até hoje. Eu tenho que ver o negócio
como é que funciona mesmo de fato, senão não tem sentido. Ainda quando você era nova, já sofreu algum tipo de Ô, comentário Júlia, maldoso? tá me chamando de velha, Júlia. Não, A gente quando vai você era cortar essa pequena. parte. Tô brincando. Quando você era pequena, ainda Ah, criança, melhorou. já Gostei. recebeu algum tipo de comentário maldoso ou que te discriminasse por um pensamento Ah, diferente, que era justamente que visasse a ciência? não, eu acho que de ciência, quando eu era pequena, eu não tenho memória. Eu tenho muito mais memória das situações que foram de cunho racial mesmo, né? Então tinham o que a gente chama de bullying hoje, né? Mas que eram as formas de, talvez, de ataque que alguns coleguinhas faziam, e também porque eu fui criada, o meu pai de criação era gaúcho, então os meus irmãos têm são mais parecidos com o teu fenótipo do que com o meu. Então, a minha irmã é branca, tem o olho claro, porque o pai dela é gaúcho, né? Mesmo que a mãe seja a mesma, mas misturou muitas coisas. Então, eu tenho muito mais lembranças dessas situações do que essas outras da minha curiosidade de estar ali mexendo com as coisas, tendo curiosidade de abrir os bichinhos. Isso eu não tenho tanta memória assim que teve algo que foi marcante, não. Mais alguma coisa, gurias? E hoje em dia, como é que a senhora se enxerga como mulher na ciência? A senhora consegue ver a sua evolução e ver seus resultados, os frutos que a senhora plantou e agora está colhendo? Olha só, hoje eu consigo ver muitas coisas, né? Até um tempo atrás me perguntava, gente, tem sentido mesmo algumas coisas, mas hoje quando eu olho e que eu vejo a quantidade de estudantes que passaram assim por mim e que alguns eu percebo a transformação porque são mais próximos, né? A gente tem uma relação mais próxima, e você percebe a transformação pela qual a pessoa passou e aonde ela está e os locais que eles vão alcançando. Então, porque imagina, os meus alunos, meus ex-alunos, boa parte deles eram todos moradores de áreas rurais. E aí eram pessoas que nem tinham, como é que eu posso dizer, uma perspectiva de chegarem no ensino superior, né, de chegarem na universidade. E eles conseguiram chegar por meio desse curso de licenciatura em educação do campo. Então, muitos deles agarraram essa oportunidade, assim, com unhas e dentes, porque era o lugar que eles poderiam chegar, assim, conseguiram chegar. E assim, eu olhar hoje e ver a transformação pela qual eles passaram, né, de quando eu conheci eles lá no início da graduação, que eles tinham alguns que era a primeira vez que tinha saído da área rural e ido para a cidade maior, que era onde o curso acontecia, que era Marabá. Então, foram muitas coisas, né, e hoje tem alguns deles que são colegas de profissão, tem ex-aluno que virou colega de profissão, que publica artigo, que escreve livro, que continua na docência, que está dando aula, que está transformando outros alunos que estão vindo de ensino fundamental, ensino médio. Então isso, assim, para mim, é, é o que de mais importante que possa existir. Tem os méritos que são individuais, são as satisfações que são pessoais, né, de ter construído e alcançado muitas coisas, né, se eu olho para trás, quem era a Gláucia lá de 2003, quando eu comecei a graduação, e tudo que eu consegui construir hoje, a representação para algumas das minhas alunas, para outras colegas de trabalho, de ser uma referência do ensino de ciências nesse curso de educação do campo, que é um curso contra-hegemônico da sociedade, né? Então a gente está aqui na via de uma sociedade neoliberal que vai por um sentido, né, de formar mão de obra de trabalho, enquanto a gente tem a educação do campo numa outra via, mas de pensar pessoas que são sujeitos do conhecimento, que também constroem a ciência, que podem ser professores em aonde eles quiserem, que podem estar nos lugares que eles quiserem. Então a gente tem essas duas vias, né? E eu tô nessa via que é da contra-hegemonia. Isso para mim é o que há de melhor, sabe? Para além da satisfação pessoal de ter construído muitas coisas que são às vezes coisas materiais e que elas só fazem sentido para determinadas satisfações que
muitas vezes que alimenta só o ego, mas essa transformação, profissional das pessoas pela qual eu pude passar pela trajetória ali, isso para mim faz mais sentido. E quando tem um ex-aluno meu que me manda mensagem: "Ah, professora, eu consegui, entrei no mestrado, vou defender a tese do doutor", isso para mim então, ó, se eles se tornam meus colegas de trabalho, colega de profissão, e aí isso para mim é o que pode há de melhor, o que pode ter de melhor, assim, sabe, de ter acontecido. Essa é uma das satisfações que são as mais interessantes, assim, de quando, a gente consegue acompanhar essa trajetória toda e ver que fez sentido para o sujeito, aquela formação pela qual ele passou, que faz sentido e que fez sentido, e que fez ele construir um caminho, né, que muda também a perspectiva, que é diferente da trajetória com que ele passou na casa dele, que é diferente de algumas coisas que outras pessoas da família passaram, que sai de um nível de dificuldades, alcança alguns lugares, sabe, vira uma representação nacional, vira uma liderança, então isso assim, ó, isso é sensacional, assim, é de um nível de satisfação que é até difícil, desenhar com palavras, sabe. Então, Glau, você sabe, né, que você pode ter sido um grande exemplo para os seus alunos, né? E você pode estar sendo um exemplo agora, né? Até para uma das meninas que estão aqui agora. E eu queria saber uma mensagem assim que você pode dar para quem quiser seguir a mesma carreira que você. Então, o que eu deixo de mensagem para vocês foquem em alguma coisa que para vocês, tenha sentido. A primeira coisa, eu acho que a gente precisa estar numa profissão e seguir uma profissão que ela faça sentido pra gente, que ela nos movimente no sentido de ser prazeroso, de não de dar resposta para alguém, mas de dar resposta para nós mesmos, né. É de dizer: "Isso é bom? Isso faz sentido para mim? Isso é interessante? Isso essa profissão ela vai me levar para alguns caminhos, o que que eu almejo com isso? É um lugar que eu quero estar ou um lugar que eu não quero estar?". Então eu acho que vocês têm que desenhar, cenários, essa é a mensagem que eu deixo, assim, de desenhar cenários que faça sentido para você, só para você mesma. Não que você tenha que dar resposta para um parente, não que você tenha que responder à expectativa, de alguma pessoa que depositou aquele, porque são muitas cobranças, né. Eu acho, talvez a geração de vocês ela passa por muitas pressões nesse sentido de ser cobrada, pra vocês darem algumas respostas, né. O que alguém da família não conseguiu, vocês precisam conseguir. Mas antes de tudo isso, a gente também precisa ser feliz dentro dessas construções, então é por isso que eu digo que, para mim, assim, a mensagem que eu deixaria para vocês é: façam o que vocês acham que para vocês significa uma representação também de felicidade, porque o trabalho, ele tem sentido também quando ele quando ele é prazeroso. Não dá para ser aquele trabalho só que você se debruça, perde energia, e aquilo não tem sentido para ti, aquilo não te movimenta a querer ser mais, sabe. Que é uma pegada bem freiriana, assim, da gente, amanhã eu saberei mais, amanhã eu vou querer saber mais sobre determinado assunto. Porque se é uma coisa que não faz sentido, tu vai desenhar aquilo tudo, entender exatamente aquilo tudo, que tu acha que é tudo, mas vai estar num plano, pequeno, micro, que não tem sentido, porque não é algo que te movimenta. Então se é uma coisa que movimenta a gente, ela está sempre, retroalimentando e trazendo possibilidades novas. Nesse projeto que eu estou atuando com vocês agora, eu percebo que eu estou fazendo esse mesmo movimento que eu fazia na educação do campo, né. Então é um público também que é um público parecido, não é o mesmo público, mas é um público que talvez teve a mesma história, de dificuldades, né, que as famílias tiveram a mesma história de dificuldades, e que precisam observar que eles também podem chegar onde eles quiserem, que não tem uma receita pronta, que não tem que seguir, o que o fulano fez. Não, você tem que ser você, e você tem que ser você sendo feliz, né, com aquilo que você está escolhendo fazer, tentando desdobrar cenários, pesquisando, né, sobre aquela profissão, quais são as possibilidades que ela te permite, porque olha, na agronomia ela me permite algumas coisas, né, eu posso estar tanto na sala de aula, quanto eu posso ser agrônoma de campo, de trabalhar com extensão com os agricultores, né.
E eu sei que essa via da extensão é uma via que talvez ela não me traga felicidade, porque eu gosto mais desse diálogo da sala de aula, dessa coisa de estar construindo, da gente enxergar uma coisa, mas a gente fala: "Ah, não, espera, aqui tem um limite aqui, que tal a gente pensar por um outro caminho?". Então, isso me movimenta, sabe, em querer ser mais, em aprender a ser mais, em ter essa troca com vocês, né, pra mim é um público muito parecido, então, eu acho que é nesse sentido, sabe, tem que ser uma escolha que também te traga felicidade. Pode ser abstrato ou filosófico, isso, mas depois eu acho que faz sentido, assim, quando vocês começarem a pensar, desdobrando, talvez faça sentido, sabe, mas é muito importante que vocês, tenham clareza sobre algumas coisas e não aceitem o que os outros dizem que é bom pra vocês, sabe. Porque tem muita gente: "Ah, não, porque eu já vivi, porque eu sou mais velho, porque" nem sempre vai ser um caminho muito saudável. É melhor a gente fazer o que a gente tem uma aptidão mesmo, né, pra fazer, e que aquilo deixa a gente bem, e aí a gente vai tocando. Então as dificuldades vão aparecendo, mas você consegue, fazer um equilíbrio, um malabarismo de, tentar reorganizar todo o processo. Minha gente, acho que era isso, né. Já o que vocês acharam? Gostaram? Bastante, eu acho que foi muito bom. Eu gostei bastante. Inclusive, muito obrigada pela sua palavra, pela sua mensagem. É bastante inspiradora. E eu me vejo, assim, muito inspirada mesmo por essas palavras, já que eu sou uma pessoa que também gosta muito de ciência. Eu quero seguir nessa carreira. Eu fiquei muito inspirada mesmo de ouvir. Obrigada, Emily. Ai, vamos lá, vamos pensar numa pergunta para vocês. Tem alguém, e aí cada uma pode responder, tá, individualmente ali. Tem alguém que vocês, se inspiram, que é uma pessoa de universidade, ou não da universidade, mas tem alguma pessoa que seja, assim, representativo de trazer inspiração para vocês, de alguma profissão que vocês queiram seguir? Vocês já conseguem, tão novinhas, né, ter essa dimensão ou ter esse Não, pensamento, ou já pensaram alguma vez sobre isso? não, não tenho alguém que é da profissão que eu quero seguir, mas eu tenho E duas qual é a pessoas que me inspiram profissão? muito Primeiro, diariamente. qual é a profissão, Eu quero Júlia, que seguir você quer medicina. seguir? Aham, medicina. certo. Mas eu tenho minha mãe e meu irmão. Ambos estão na faculdade. O meu irmão, inclusive, ele é estudante da UFSC. Uhum, E que eles todo dia me inspiram muito no sentido de ir buscar mais. Porque eu cresci sendo também muito curiosa. Eu sou uhum, neurodivergente, então eu sempre cresci num ambiente em que eu não me encaixava com as pessoas ao meu redor. Porque enquanto eu queria uhum. levar algum livro, eu queria estar ali aprendendo mais, as pessoas estavam meio, tanto faz. E eu estava confusa, pensando, pô, eu queria saber mais sobre isso, eu queria saber mais sobre aquilo. E o meu irmão e a minha mãe sempre afirmam que eu posso querer aprender mais e que eu tenho espaço no mundo e na ciência no geral, que eu posso ser o que eu quiser, desde que eu me dedique o suficiente para isso. Minha mãe agora, ela é assistente social, cursando Uhum, psicologia, e o meu irmão, ele cursa engenharia civil. que legal. Que massa, Júlia. Vamos esperar você na medicina na UFSC, então. Muito obrigada, é o que eu quero. Quem é a próxima? Eu acho que eu aqui, eu acho assim, tem uma pessoa, é uma escritora. O nome dela é Uhum, Ellie Hazelwood. Ela escreve livros de romance, porém os livros que ela escreve, ela sempre traz para as áreas STEM. Então, ela sempre trata de garotas que estão no doutorado, pós-doutorandas, e eu acho muito legal quando ela traz essa mistura dos universos, tanto a parte do romance quanto a parte da experiência daquelas garotas jovens nesse mundo da ciência
E ela é uma inspiração para mim, porque além de ela ser uma escritora bastante conhecida e renomada hoje em dia, ela também é uma professora de neurociência. Ela é formada em Harvard, se eu não me engano. Ela é italiana, mas ela é muito conhecida mundialmente, assim. E não que eu queira ser escritora, eu acho que a minha área é realmente a da ciência voltada para a saúde, medicina, mas eu gosto demais da maneira como ela escreve, como ela trata as informações e as pesquisas sobre química, sobre física, com muito cuidado e com muita verdade mesmo, sabe? Tudo isso misturando com a criatividade dela em relação aos universos, os universos que ela cria para as personagens dela. E não só ela, mas também as minhas professoras da minha escola, das escolas que eu já estudei, professoras tanto principalmente das áreas da ciência, minhas professoras de biologia. Atualmente eu faço ensino médio com um curso técnico de análises clínicas, então eu também tenho professoras que são dessa área e elas são inspirações para mim, porque todas as pessoas que me passam conhecimento, me fornecem conhecimento, para mim são inspirações, porque para mim uma das coisas mais valiosas que existem é o conhecimento, é a sapiência do ser humano. Então, essas são as minhas principais inspirações hoje em dia. Uhum. Maravilha, Emily, obrigada. Quem mais? Senhora Karine ou senhora Renata? Quem vai fazer o fecho? Vamos? Olha, eu não tenho nenhuma inspiração, né? Porque a carreira que eu quero seguir ainda não tem nenhuma não tem nenhuma na minha família, entendeu? Tipo, a minha família inteira foi para medicina, quase alguns deles são médicos também. E eu quero seguir numa parte diferente, assim. A minha família tá indo para um lado, eu já tô indo para outro. Entendeu? Eu quero ser. Eu quero estudar na faculdade de Direito, né? E, assim, isso veio na minha mente, pode até soar um pouco engraçado, mas veio na minha mente quando eu assisti uma novela, né? Aí eu vi uma mulher lá, uma juíza. Aí eu falei, eu quero ser igual a ela. Eu quero falar igual a ela. Entendeu? Aí foi isso. Que massa. E lembrei bem do teu vídeo que tu fala que tu quer ser juíza. É isso mesmo. Eu já falei, vou esperar vocês tudo na UFSC, gente. Vai todo mundo de arrasto pra UFSC. As que estão aqui em Santa Catarina, obviamente. Quem não tiver, pode vir também. Tem espaço para todo mundo. A universidade é nossa. Senhora Karine, por favor. Ih, será que caiu a conexão dela? Ou foi a minha? Eu Pode acho ter que foi contigo a dela. normal. Eu também Eu acho que acho que foi foi. a dela. Tá congeladinho a dela ali, né? Eu acho que Aliás, eu não foi. sei se eu posso aproveitar para perguntar para ele, escritora. Pode, eu ia pedir para Emily até deixar no chat o nome da escritora. A Karine voltou. A minha internet, ela tá bugando. Não, mas então fala o quem te inspira, ou a profissão que você deseja seguir. Conta pra gente, que agora eu acho que voltou. Não, travou de novo. É. Então, Emily, depois você deixa para nós, ou ali no nosso grupo do Whats, ou aqui acho que no grupo do Whats é mais fácil, que não perde. Você deixa pra gente o nome da escritora, porque também fiquei interessada, fiquei curiosa em ler. E meninas, o que eu tenho a dizer para vocês é que estamos juntas. O que vocês, a gente agora tem o grupo, né, ali no WhatsApp. O que vocês tiverem de demandas, de dúvidas, de curiosidade, a gente vai continuar nessa comunicação.
Eu acho que espero que a gente faça esses momentos mais vezes, porque foi bastante agradável, né? Cada vez que a gente vai repetindo, talvez a gente vai ficando mais solta, mais desinibida de fazer a coisa. Vão ter outras professoras que será interessante para vocês também conversarem, né, ao longo dessa trajetória do projeto, e acho que a gente pode fazer isso mais vezes, mas o que a gente fez hoje eu já fiquei bastante satisfeita, foi muito legal. Muito obrigada, assim, pela disponibilidade de vocês, né, estarem nesse horário, que já era horário de criança dessa idade estar dormindo, né, para garantir pelo menos 10 horas de sono com qualidade, mas estão aqui atuando muito bem. Muito obrigada. Se quiser falar um pouquinho das suas expectativas, das pessoas que te inspiram ou da profissão que você quer seguir. Assim, eu tento seguir na biomedicina, que eu gosto muito dela. A minha família, ela me inspira bastante a fazer essa profissão, principalmente que eles apoiam, né, que eles não tiveram a oportunidade de fazer, Uhum, porque naqueles tempos era tudo difícil, né? Ainda está sendo uhum, difícil. E aí eu posso fazer o curso de biomedicina e me formar. que bem. Obrigada, Karine. De Então, Emily, nada. vou aproveitar para responder sobre essa trajetória, então, né? Para entrar na graduação, a gente precisa fazer vestibular, né? Hoje tem uma série de modalidades, às vezes tem o ingresso via o Enem, ou tem outras modalidades que são os processos seletivos específicos das universidades, né? Mas para entrar na graduação precisa do vestibular, né? Seja ele na perspectiva que for, da modalidade que for, se é um processo geral, nacional, ou se ele é específico da universidade ali da região, né, do estado. Ou o mestrado, você precisa fazer uma seleção, em que em alguns momentos você precisa apresentar um projeto de pesquisa, precisa fazer prova, tem programas de mestrado que exigem uma prova. Alguns deles já exigem proficiência em outra língua, outros não, você pode fazer a proficiência depois de aprovado, eles não te exigem logo de entrada, e você passa por uma entrevista, onde a pessoa que vai ser o seu orientador, que vai te orientar naquela pesquisa por 2 anos, né, então a graduação, em média, os cursos têm 4 anos, né, é o mínimo, é de 4 anos para frente. O mestrado é um novo processo seletivo, aí você passa mais 2 anos estudando, né. E o doutorado é uma seleção bem parecida com a do mestrado, e que você passa 4 anos estudando, até você finalizar esse processo todo. Então, se a gente soma uma graduação de, no mínimo, 4 anos, com mais 2 anos de mestrado, 6, com mais 4 anos de doutorado, são 10 anos, pelo menos, para construir, sabe? 10 anos, no mínimo, para você construir essa carreira. É claro que por esse intermeio vão ter outros desafios, como greve, como algumas coisas pessoais que acontecem, você acaba prolongando mais o tempo, mas o mínimo, no mínimo, para você construir esse processo de entrar na graduação e finalizar lá com o doutorado, é no mínimo 10 anos de processo, e sempre tendo essa seleção, né, sempre passando por uma seleção, né, seja ela a nível de vestibular, seja ela a nível de uma seleção mais restrita, mas que igual vai ser uma seleção. Poderia falar mais sobre como cada jovem pode ingressar na faculdade e os passos depois da formação? A grande maioria não sabe mesmo. Uau! Então, Obrigado, isso Jaci. isso vai depender muito do local que a pessoa está. Processos seletivos, eles têm características muito diferentes a depender do estado. Então, em cada estado tem uma questão que é específica, então a pessoa vai ter que ver primeiro qual é o curso, qual é a universidade, e buscar ali qual é a forma de ingresso naquela universidade. E aí existe várias modalidades de ingresso, hoje as universidades fazem muitas chamadas, acaba tendo processo seletivo da instituição, acaba tendo Enem, e ainda tem chamadas via histórico escolar. A UFSC, ultimamente, como não tem conseguido, tipo, assim, o curso oferta 40 vagas, ela não consegue ter 40 matrículas de aluno que fizeram processo seletivo ou fizeram Enem, ela vai lá e faz um processo seletivo por histórico escolar.
Então, um aluno que foi muito bem no ensino médio e tem um coeficiente com umas notas acima ali daquela média de 9 para 10, assim, umas médias mais altas, ele consegue ingressar na UFSC em alguns cursos que sobram vagas dos processos seletivos só pelo histórico escolar. Então, ele não faz nem Enem e nem processo seletivo. Ele entrega apenas a documentação dele e o coeficiente dele do histórico escolar faz com que ele adentre em alguns cursos. Claro que não sobra vaga em todos os cursos, como o principal deles, medicina, no direito, né? Os cursos que são, em tese, os mais concorridos. Mas esse ano eu vi que sobraram várias vagas nas áreas das engenharias, várias vagas, que as pessoas ingressaram na UFSC com histórico escolar. Então depende muito da região que você está, do estado que você está. Cada universidade ela é livre para adotar a forma de ingresso. Eu lembro bem que na Unifespa, como é uma universidade no interior, né, foram criadas várias universidades nos interiores dos estados, então ela bonifica o aluno que reside no estado e que concluiu o ensino médio naquele estado. Então, o aluno que é do Pará e que ele mora na região aonde a Unifespa está localizada, que é no sul do Pará, ele tem uma bonificação de 10% na nota. Então, tudo isso facilita, né, o processo do ingresso dele e que a gente vai estar formando pessoas da região para que elas atuem na região. Então, a justificativa que a Unifespa encontrou foi essa, né, dessa bonificação, dela formar profissionais para uma região que tem carência de profissionais formados. Então, a gente tem que estar muito atento às especificidades de cada universidade em cada contexto estadual para poder observar esse mecanismo de ingresso, né, nas universidades, e que tem que estar olhando os sites da universidade, conhecendo lá onde tem a aba de processo seletivo, ele vai descrever ali, ou ingresso, geralmente são esses termos, processo seletivo ou ingresso. Você clica ali, ele vai te mostrar os caminhos, e tem coisas que não são fáceis, são cifradas, eu acho tudo muito cifrado, para quem está vindo do ensino médio, e olhar o site das instituições, e não é fácil, não é intuitivo, então precisa de alguém que já conheça e que te fale, não, tem que fazer assim, tem que olhar, porque sozinho vai ser um complicador. Olha, quando eu olho os sites, não são intuitivos, eu acredito que não são, porque nem para mim, às vezes, as coisas não são intuitivas quando eu olho as plataformas das universidades. Então, imagina para quem nunca olhou e precisa tirar dali uma informação para saber o que fazer. Pode ser mais dificultoso ainda. Precisa pedir help, assim, Sabe para quem já que conhece. eu não sou natural de Santa Catarina. Eu vim do Rio Grande do Uhum, Sul. Na cidade uhum, que eu moro, lá tem o FEPEL. O FEPEL é muito famosa, porque é uma universidade bem renomada. Lá a gente uhum, tem um meio de ingresso que é diferente, que é o PAV, que é o Programa de Avaliação da Vida Estudantil. A gente faz uma uhum. prova por ano, no primeiro, no segundo e no terceiro. Cada prova vale um peso, e aí tu pode usar para entrar na Universidade de É. Pelotas. Só Uhum, que é mais fácil porque acontece o seguinte: digamos que tem 100 vagas de medicina. uhum, 50 delas vão para o SISU e 50 vão para o PAV. Só que das 50 do uhum. PAV, 90% são para escola pública. Sim. Então, é por isso que eu falei, cada região tem uma especificidade, porque as universidades elas têm liberdade de cátedra, né, que é assim que é chamado o termo, para definirem como esses processos acontecem, né. A ideia, eu acho que a ideia geral hoje é que as universidades precisam formar as pessoas que residem naquele local, né, porque ela precisa, né, garantir que tem aquelas formações disponíveis naquele local, então ela acaba criando esses mecanismos de benefício para a pessoa que reside, sabe, no local, para que permaneça, se forme ali e se torne um profissional que vai atuar no estado, na região, naquele local, para beneficiar a estrutura, sabe, a infra e a logística do local. Acho que esse é o mote geral, digamos, hoje, quando a gente pensa as instituições públicas de ensino em nível superior.